vamos lá. Então, uma vez estabelecido this border, vielleicht sind die Grenzen immer nötig, oder? Deixa eu ver onde eu estou. Sim. Essa ideia de que o Schiller vai trabalhar né, a beleza como um elemento suavizante. Né? Uma vez que ele estabelece né, na natureza humana uma espécie de conflito entre o que ele está chamando de um instinto ou um impulso formal, né, o racional, espiritual, e um espírito sensível, material, ou o que ele chama às vezes de natural, por se opor à liberdade, fazendo uso de uma terminologia que é kantiana. Vocês podem encontrar, por exemplo, essa dicotomia nas antinomias kantianas, na crítica da razão pura, né? O que ele está tentando encontrar é um elemento, né, terceiro, intermediário, que possa estabelecer né, a relação e, portanto, a comunicação né, entre essas duas facetas que compõem, segundo ele, né, a natureza humana. Então, o belo, né, assim como o âmbito da estética, ao qual o belo pertence, né, seria, né, esse belo, uma espécie de objeto intermediário, né, como sendo algo que é, ao mesmo tempo, espiritual e livre, mas também sensível. Por isso, né, o mais indicado para promover a concordância, se vocês quiserem, a correspondência entre os elementos que formam a nossa natureza dupla e mista. Né? Então, vejam né, que nesse momento, né, que é esse lugar ainda não definido, ele não é né, uma jurisdição determinada, ele não é nem racional, nem sensível, ele é os dois ao mesmo tempo. Nesse momento que ele vai dizer que é um lugar não determinado, o homem, ou o ser humano, né, se completa, né? Ele se torna inteiro. Né? E é curioso pensar né, que nesse lugar atópico, não determinado, né, ele precisa manter, né, como não um lugar de determinação, mas um lugar de determinabilidade, né, um lugar em que a relação entre esses dois elementos antagônicos, o material e o formal, se comunicam. Então, uma vez que a gente está sempre sujeito né, aos apelos do mundo na matéria, da necessidade meramente física, uma vez que nossa própria compreensão depende da relação com a sensibilidade, por outro lado, né? Então, é nossa natureza dupla, que para cumprir a sua destinação humana, né, tem que se relacionar com que nela é meramente sensível, de um lado, e com que nela é meramente racional, por outro. Então, para ensinar, diz o Schiller, os nossos sentidos, para fazer com que entre em harmonia com que nós é meramente espiritual, a educação estética terá, nas palavras do Schiller, de converter conceitos em imagens, ou, como ele vai dizer mais para frente, vestir ideias com intuições. Né? Portanto, o lado, né, usando ainda de uma terminologia um pouco kantiana, ativo, espontâneo, que em nós é representado pelo racional, ele está, claro, se inserindo numa tradição que vem anterior a ele, que não é só do Kant, mas é de um outro filósofo pós-kantiano, que ele leu, né, que é o Fichte, né, tem-se a ver com uma natureza que é praticamente amorfa, que é a matéria. Né? Bom, assim, né, quando se pretende educar o ser humano, né, exigência sempre presente, né, o Schiller vai dizer que essa educação ela é uma tarefa infinita, né, enquanto houver ser humano, essa tarefa se põe,
né? E que ganha essa tarefa contornos particulares e próprios em cada época em particular, né? Em cada lugar particular, é preciso ir além da mera forma e fazer a forma ganhar matéria, dar carne ao conceito, dar calor à luz. É possível pensar, né, a mesma operação do outro lado, né, fazendo com que a forma, por sua vez, ganhe matéria, né? Então, você tem um encontro entre a forma e a matéria e você consegue, com isso, chegar ao que é esse lugar em que o ser humano se completa, né? Embora, né, essa exigência, né, esse conflito entre desses dois impulsos básicos, continue a existir sempre. Portanto, a educação, né, no lugar de ser uma educação prescritiva, né, que ofereça regras explícitas de como atingir e determinar essa ligação, ela passa a ser, antes, o que o Schiller chama de uma cultura, né? Entendendo esse termo, né, no seu sentido, talvez, mais primordial, né, que é a ideia de um cultivo, né, de um exercício contínuo, uma prática, que, né, como eu havia dito, ganha contornos específicos dado, vamos dizer, a época, dado o lugar em que isso é posto, né? Portanto, nesse sentido, né, a gente pode dizer, né, que para ele, né, nunca se tratou, né, embora ele seja reconhecidamente influenciado pelo Immanuel Kant e pelas ideias de cosmopolitismo ali presente, né, nunca se tratou propriamente do Kant, né, se por isso nós entendermos a mera letra do Kant, né, que ele vai dizer que é por demais abstrata, né, uma coisa que se parece com uma certa exatidão matemática, meramente formal, né? Mas, né, do espírito que ele ali encontra, né, nessa filosofia. Então, não se trata de se deixar prender, né, ele vai dizer, aos grilhões de uma apresentação dogmática, mas tentar dar continuidade ao que nela, nessa apresentação, há de mais livre e, por isso, nada dogmático. Então, poeta de origem, né, levado à filosofia e abrir o que ele chama do seu ateliê filosófico, quando ele reflete sobre isso, né, talvez impulsionado por uma exigência de sua própria poesia, com certeza, por um dever de cidadão do mundo, né, o Schiller irá buscar uma forma de filosofar que melhor condiz com a questão que ele mesmo propõe e o modo como ele quer que ela chegue a seu leitor. De fato, né, se nós olharmos mesmo a educação estética do homem, que, como eu disse no início da exposição, se perde em certas abstrações em relação às cartas que ele trocou com o príncipe Augustenburg, que estava na origem, né? Mesmo ali a gente vai encontrar imagens poéticas, né? Uma tentativa de conciliar o mundo sensível ao mundo que a gente poderia chamar de intelectual, né? Muito bem, né? Qual é o ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção aqui, né? É que, né, o Schiller é levado, né, a formular um lugar que ele vai chamar de estética, né, que, segundo ele, completaria o lugar que é próprio da humanidade, né, que seria esse lugar cosmopolita, né, em que o homem se encontra com o homem, no sentido de ser humano, né, por exigências que são, como tentei mostrar, eminentemente, né, particulares, que correspondem a anseios e mesmo desilusões que são próprias da vida do Schiller, né? Está na biografia, né? E, no entanto, né, ao fazer isso, né,
ele não, em nenhum momento, ele se despe dessas particularidades. Então, o que me parece interessante aqui, né, que se comumente se acusa, né, comumente eu não sei dizer, mas se alguns, até onde eu sei, acusam, né, esses autores de imprimir uma noção de cosmopolitismo, que seria uma espécie de grande universal que nivelaria, né, como a gente diz aqui no Brasil, chaparia, né, todas as particularidades, né, e diferenças aqui, né, se eu entendo bem, né, não se trata disso, porque existe uma relação de continuidade, né, que esse lugar indeterminado, que é a estética, permite, de conciliação, mesmo que momentânea, né, entre o que a gente poderia chamar de geral, para não usar o termo universal, né, e o particular. Né. É claro, né, a gente pode pensar que o Schiller é um homem do século dele, né, que ele responde e corresponde, né, para abusar do termo correspondência, que eu empreguei ao longo de toda a exposição, né, a ideia das cartas, né, mas que responde e corresponde aos anseios e problemas da época dele. Né? Ele é um europeu, né? Algo que alguns de nós aqui não somos. E, ao fazer isso, ele encontra essa imagem, né? Vou chamar de imagem, de um ser humano geral, sem o qual a própria particularidade não conseguiria encontrar espaço e lugar para se expressar. Se assim eu posso dizer. Então, existe esse lugar que ele garante aqui, no qual o homem como tal, o ser humano, né, se mostra. Isso é uma tarefa infinita na medida em que ela se põe a cada momento constitutivo que o ser humano se mostra. E ele vai se mostrar em situações particulares, né, determinadas, historicamente ou localmente. E, no entanto, a própria reflexão acerca daquilo que constitui a sua própria particularidade depende, se eu entendo bem o Schiller, né, dessa possibilidade de pensar essa relação entre a particularidade e esse geral que a estética promove. Né? Então, é interessante pensar, nesse sentido, né, que esse ser humano, para o Schiller, se ele é alguma coisa que é, de certa maneira, dada, na medida em que todos somos, desde sempre, seres humanos, né? Por outro lado, ela é alguma coisa que é inatingível na sua completude, porque ela continua a existir, né? Essa tarefa continua a existir, né? A cada momento que um novo ser humano nasce, com todas as suas particularidades, né? Dado o local em que ele nasce, a época em que ele nasce, e a cultura com a qual ele convive, né? Dada, como eu disse, as determinações históricas. E, no entanto, né, para fazer com que essa própria cultura possa entender-se como tal e encontrar o seu lugar nesse espaço a ser cultivado, que é a humanidade, né, é preciso buscar justamente esse lugar. Né? E aí é interessante, porque para ele a obra do gênio, o criador, né, o artista, consegue, né, sintetizar, né, pelo menos por um momento, da forma à matéria, ou, se vocês quiserem, da matéria à forma. E o que o gênio expõe, né, aos nossos olhos é justamente esse encontro, né, que remete a uma ideia maior ou igualmente menor, porque ela constitui o particular e o universal, né, que é essa cosmopolis, que, para ser cosmopolis, não pode ignorar as particularidades da polis de onde ela provém. Então, é claro,
um gênio vai se expressar, no caso da poesia, num determinado idioma. Uma música de um determinado povo vai expressar as particularidades daquele povo, mas ela pode ser compreendida como uma manifestação humana, porque essa ideia está ali presente. Né? Portanto, o gênio consegue dar para o Schiller, né, objetividade, né, a esse lugar de difícil determinação, né, que é o ser humano. E a educação, nesse sentido, como eu disse, no lugar de ser uma prescrição, né, uma regra, uma tábua de regras estabelecida, ela é antes um cultivo permanente, né, e que, como eu havia dito, a gente pode pensar, se põe como tarefa a cada momento que um ser humano se faz. Né? Então, nesse sentido, você pode pensar do ponto de vista individual, né? À medida em que eu sou cada vez mais idêntico e busco e cultivo a minha própria identidade, né? As particularidades que me são mais peculiares, né? Ao fazer isso, né, eu, de maneira que vai ao encontro do que ele chama de cultura, eu estou cultivando a humanidade que reside em mim. E, nesse sentido, eu atinjo esse lugar que ele e aqueles correspondentes dele, né, estão se correspondendo, né, chamam de um sentido ou um espírito cosmopolita. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nossa, Luiz, que lindo, olha a pena, estava todo mundo exausto, Luiz, por isso que o pessoal andou, porque a gente está aqui desde as 10 da manhã e ontem também foi o dia inteiro, então é só por isso, mas que interessante. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, quando você fala assim, né, passar do conceito para a imagem, dá então o calor para a luz, né? Isso me lembra, né? Isso que eu queria saber de você, a ideia da hipotipose, ou seja, eu tinha até falado por acaso disso ontem, né? Mas na retórica do Aristóteles, então, o fundamental da retórica vai ser exatamente isso, ou seja, passar do conceito para a imagem, ou na linguagem kantiana, passar do universal abstrato para o singular e concreto, né? E que também vai ser a hipotipose para o Kant, né? Na crítica do juízo. E é justamente quando, né, tanto na retórica do Aristóteles como também para o Kant, quando passa, então, do universal e do abstrato para o concreto singular, que é possível, então, mover as pessoas, né? Quer dizer, que por Kant vai aparecer isso com entusiasmo. Então, né? Nossa, por acaso agora eu me lembrei da gente há 25 anos atrás falando sobre isso, né? Que era a diferença, né? Que pela ideia, né, no Kant, né? Pela ideia ao respeito, que a ideia seria universal e abstrato, e pelo ideal, que é o particular e o singular, não o respeito, mas o entusiasmo, né? Então, como Kant vai analisar nos textos políticos, então, a Revolução Francesa, ela é o singular e concreto da ideia universal e abstrata, que é que um povo dê a sua própria lei. Por isso que o que ela vai causar não é o respeito, vai ser o entusiasmo. E o entusiasmo é que vai mover as pessoas, ou seja, que vai fazer com que as pessoas estejam mesmo dispostas ali a perder a sua vida e a sua propriedade e a lutar na Revolução Francesa, né? Quer dizer, então aparece essa ideia da hipotipose, digamos assim, desde o Aristóteles, né, que vai percorrendo aí toda a história da filosofia e que tem esse objetivo de que quando passa do universal do abstrato para o particular e singular, é isso que move, né? É isso que consegue fazer com que haja aí uma praxis, digamos assim, né? Ou que a pessoa passe aí do mero estado contemplativo agora para o estado da ação mesmo, ou seja, a gente entra numa teoria da ação, da motivação, né? Por aí. Então, quer dizer, e também é assim para o Kant, ou seja, né, na crítica do juízo,
E vai ser assim agora para o Chile, como você falou, né? Que também vai ser assim para o Fichte, ou seja, e para todos os românticos, né? Enfim, mas essa ideia depois também vai estar presente, mesmo no Lyotard, né? Na ideia do entusiasmo também, quando ele vai fazer essa reconstrução do Kant e tal, né? Mas aí parece que a arte, né, ela passa a ter um papel privilegiado, ou seja, mas essa estética, ela vai ser só a estética da imagem, né? Ou ela é propriamente a arte, porque a imagem pode ser dada por várias formas, por exemplo, né, até, né, o João no trabalho dele, né, que ele apresentou ontem, né? Então, a imagem do Floyd, do George Floyd, né? Então, quer dizer, era uma imagem que movia as pessoas, mas não é arte, né? Nesse sentido, de que é uma imagem real. Mas era aquela imagem, então, que fazia com que as pessoas aí realmente fossem à rua, né? Né? Quer dizer, a partir do momento que passa a circular o vídeo, aquilo move as pessoas, né? Então, a mesma coisa com a questão dos refugiados, quando se falava só em números de pessoas que morriam tal, ninguém ligava quando aparece a imagem de uma criança morta na praia, né? Então, qual é a diferença aqui, né, na educação estética da imagem e da arte, ou seja, a imagem só enquanto imagem, enquanto, como poderia ser no Kant, Revolução Francesa, né, que também não é arte, entendeu? Mas é aquilo que vai provocar um sentimento, e aí seria uma estética, porque é o sentimento, né, que vai ser provocado, ou ela vai estar, ou ela vai ter algum sentido específico de arte, ou a arte só vai entrar aí enquanto também um meio de produzir imagens, né? Ou seja, a educação estética do homem é a educação do sentimento, ou ela vai ter que ser necessariamente pela arte, ou a arte é uma entre outras formas de produção de imagem, mas imagens que podem ser as imagens reais, ou seja, a imagem está sendo simplesmente o singular e o concreto do universal e do abstrato. Então, né, vamos ver se eu consigo responder a sua questão. Né? Você tem uma ideia, assim, fazendo uso do jargão kantiano, né, nessas cartas que ele troca com esse amigo chamado Körner, né, ele vai definir a beleza como sendo a liberdade no fenômeno. Então, é uma tentativa, né, de dar solução objetiva, e ele está preocupado com uma certa objetividade, para algo que ele vê fissurado no Kant, né? Rompido. Então, você não consegue fechar essas coisas. Você não consegue, por mais que o conhecimento, por exemplo, você que conhece bem isso, dependa de uma relação, por exemplo, entre uma forma conceitual, mera forma, e a intuição, né? Você tem de fazer toda uma ginástica para colocar ali o papel da imaginação como intermediadora, né? E o que ele está dizendo é que o que ele está chamando de arte, o que é belo, é essa completa fusão, pelo menos num objeto, né, entre forma e matéria, né? Tipo, o gênio vai lá e consegue pegar alguma coisa que é, por definição, desinformada, no sentido de não ter forma, e dar forma. O contrário, você pode pensar da mesma, o processo do mesmo processo no sinal invertido, no sentido invertido. A matéria, que por definição é desprovida de forma, ela ganha forma, né? No caso da Revolução Francesa, para ele, faltou, né, um cultivo da sensibilidade, porque é ela que, em geral, chama os homens para o que ele chama de barbárie. Falta de humanidade nesse sentido, né? Então, aconteceu, casualmente, segundo ele, um evento histórico feliz, mas encontrou uma geração despreparada para conseguir, né, dar forma àquilo. E, por outro lado, ao mesmo tempo, apresenta uma filosofia, né, do ponto de vista especulativo, extremamente elaborada, mas que não consegue descer ao mundo. Então, é a tentativa de conciliar.
que é belo, né, é mais do que só a possibilidade real de conciliação, é o lugar, o espaço de possibilidade dessa conciliação, né? Por isso que é sempre um espaço aberto. Então, nesse sentido, né, você pode dizer que a imagem, se ela é bela, ela não é unicamente sensível, ela é igualmente sensível e formal. Porque para conseguir mobilizar esse elemento material meramente sensível, né, você precisa pôr forma nele. E, por sua vez, a mera forma, para poder ser algo que diz algo, também vai ter de recorrer a alguma matéria, né? E o trabalho do que normalmente a gente chama de arte é isso, né? Agora, ele não está nem um pouco desvinculando a arte, muito pelo contrário, da política. Ele está pondo ela como algo, justamente por ser bela, ela tem um papel, né, eminentemente político, porque a política só existe nesse lugar em que o ser humano é ser humano, em que existe a correspondência de dois impulsos antagônicos, que normalmente se opõem, que são ali harmonizados, né? Ele vai dizer que tem um grande problema, isso seria o belo, né, acerca do que ele entende por sublime. Então, o sublime é alguma coisa que vai além sempre, né? Ele sempre motiva aí um pouco além, né? Uma coisa própria. Tá. Né? Então, se Tá. o belo aparece como algo harmonizador, né? O sublime impulsiona a continuidade. Olha, Mas, Luiz, né? me lembrei de você há 25 anos atrás explicando a diferença entre o belo e o sublime, falando assim, o sublime é muita areia para o meu caminhãozinho. Ah, tá. Bom, essa foi uma explicação, enfim, acho que eu não tinha uma imagem melhor. Mas, enfim, e o que esse impulso, né, que é esse impulso intermediário propriamente humano, onde o humano se faz, ele vai chamar justamente de Spieltrieb, né? O impulso de jogo, né? É o impulso que o Márcio Suzuki traduz muito bem como um impulso lúdico, né? E aí tem uma passagem, que eu acabei não citando, né, em que ele vai dizer, bom, o educador, vamos dizer assim, convencional, né, ele impõe conhecimento a você, né? Ele te constrange. O educador socrático, ele extrai o conhecimento de você. Agora, o educador orador poeta, né, ele faz você criar, né? Então, o que está em causa, me parece, é uma concepção de política e de ser humano que é igualmente produtiva no sentido artístico do termo, né? Porque, no limite, né, se eu entendo bem, indo um pouco além, né, forçando um pouco a barra, a grande obra de arte com a qual nós temos de nos haver é a formação de nós mesmos. Então, a nossa grande obra de arte somos nós. Só que esse nós, que é permeado de particularidades, né? Você com as suas, eu com as minhas, né? Desculpa, Joeve, né? Eu esqueci qual é a pronúncia correta. Jové, perdão, eu não consigo ler o nome aqui direito, me desculpa, Jové. O Jové com as dele e assim por diante. Mas, no entanto, né, o reconhecimento da nossa própria individualidade passa por nos entender como membro de uma comunidade cósmica. Ou, se você quiser, uma cosmopolis. Uhum.
Então, e isso só é possível nesse espaço que é o espaço do jogo, da brincadeira, se você quiser. É uma brincadeira muito séria, do Spielen, né? Que é esse verbo, né, pessoal, que meio que corresponde a to play, não é? Ao mesmo tempo, to play pode ser tocar um instrumento, pode ser brincar, mas também é um verbo que você pode usar para atuar, no sentido, por exemplo, que o ator no teatro atua, né? Como o Spielen em alemão e como o jouer em francês, né? A gente não tem exatamente um verbo correspondente em português, até onde eu sei, né? Mas é uma atividade própria do ser humano que, como eu disse, né, se eu entendo bem, se de um lado é próprio nesse sentido nos está dado, né, por outro, exige uma prática constante, portanto, um esforço, um exercício, né, porque é quase como se dissesse, ser nós mesmos, né, exige muito trabalho de nossa parte, trabalho nesse sentido, trabalho lúdico, de criação, né? E isso significa se entender nesse lugar, né, que é esse espaço indeterminado, porque não preciso, mas por isso mesmo é tão rico que é o ser humano. Então, essa educação é um convite a isso, né? E, claro, as obras de arte dos ditos gênios, o que normalmente a gente considera como obra de arte, nos dá, no limite, parâmetros, balizas para isso, né? Então, é interessante pensar que, ao fazer isso, ele não está se distanciando, até onde eu posso ver, de muitas das filosofias do assim chamado self, né? Da filosofia de língua inglesa que o precedeu, né? Por exemplo, Shaftesbury ou mesmo o Locke, em certa medida, né? Que você deve conhecer aqueles capítulos do ensaio sobre entendimento humano que o Balibar separou e os textos dele, né? Então, Shaftesbury vai ter uma crítica àquilo, mas é um pouco isso, né? Então, os exemplos, vamos dizer assim, de obras de arte ou de pessoas exemplares, né? Como é para o Shaftesbury, por exemplo, o paradigma do Sócrates, por que o Sócrates é importante, né? Não é para eu repetir linha a linha de maneira prescritiva e tentar ser o Sócrates, né? Daria tudo errado. Para começar, eu estou numa época completamente distinta, numa cultura distinta, ele estava lá, imerso naquela particularidade. Mas o Sócrates, no limite, é uma espécie de exemplo de alguém que, como ninguém, foi ele mesmo. E aí, a minha tarefa é tentar exercer esse mesmo tipo de tarefa, tendo em vista o que eu sou. Tentar estar sempre de acordo comigo. E nisso tem uma exigência meio estética, né? Porque é uma questão de decoro e conveniência. E é um dever ser pro Schiller, né? Ele diz claramente, é um Sollen, né? E pro Shaftesbury I ought to be, né? É o que eu devo ser, né? Então você está sempre atrás, né? E, enfim, se tudo der certo, no final da sua vida você conseguiu algum tipo de coerência com você mesmo, né? E conseguiu formar um bom equilíbrio entre o que você é matéria e o que você é forma. E aí é isso, né? A obra de arte consegue. O ser humano existe, então existe essa possibilidade. Essa correspondência existe. Isso abre a possibilidade de correspondência não só do homem com ele mesmo, mas do homem com os outros homens, né? Do ser humano com os outros seres humanos. E aí é interessante de pensar que a diferença é a condição sem a qual essa igualdade seria completamente impossível, e vice-versa.
a igualdade não seria possível se ela dispensasse as particularidades, as diferenças e enfim, as peculiaridades, né, de cada indivíduo, ou de cada época, ou de cada cultura, e assim por diante. Luiz, eu tenho uma última questão. Soraya, não está mais gravando isso, né? Tô, mas eu posso interromper, peraí, desculpa. Vou Tá. interromper aqui a gravação.